O verso de número 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Tem vezes que a gente deseja algo, mas o Senhor tem algo muito maior para nós. Tem vezes que a gente clama ao Senhor para que Ele faça algo, e o Senhor sempre tem algo maior para nós. Sempre nos surpreende com uma bênção, com um livramento, com aquilo que você pediu pequeno e o Senhor te deu grande, né? Com aquilo que você esperou do Senhor, e o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque em muitas passagens na Bíblia a gente vê como o Senhor, Ele trabalha em meio ao sofrimento. A gente lendo a história de Ana, a gente percebe que Ana sofreu em ver Penina gerando e ela não gerar. Mas tudo aquilo foi necessário para que ela pudesse entregar. Porque se não doesse, ela não entregava. Não é assim? Todas as vezes que dói em nós alguma coisa, a gente abre um jejum, a gente deixa de tomar um café, não é? Porque quando tudo está bem, a gente, meu Deus, eu não aguento ficar sem um café com um monte de dor de cabeça. Não é? Aí quando dá uma apertadinha, fala, não, vou tirar o café. E hoje de manhã eu estava fazendo café, e aí o Senhor falou isso ao meu coração, né? Que a gente precisa sempre entregar aquilo que curte. Eu falei, Jesus, de novo. Porque é o que eu mais gosto, que é o café, né? Todas as vezes que o Senhor me pede algo, eu falo, Jesus, mas de novo. Eu fiquei 2 anos sem tomar um café. E hoje eu estou tomando, fazendo ali o café. Tem pessoas que é outra coisa. Tem pessoas que é o chocolate, é o pão, né? Então, a gente precisa entregar. E Ana, quando ela entregou, o Senhor deu para ela um filho. Mas ela precisou entregar de volta. Se ela não tivesse sofrido, será que ela teria entregado? Será que se a gente não passa por algo bem apertado, a gente não, né? Por que a irmã Catherine correu atrás para poder fazer o casamento? Por quê? Qual que é o seu desejo após? Ela quer se batizar. Se ela não tivesse esse desejo, ela ia continuar do jeito que estava, né? Deixando as coisas acontecer. Então, algo precisa acontecer ao extremo na nossa vida para que a gente busque ao Senhor. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele são outros caminhos. Então, pode ter certeza que tudo que tem nos acontecido aqui neste lugar, o Senhor tem visto e Ele fará algo por nós. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos. Os pensamentos do Senhor sobre a nossa casa, nossa família, é muito maior. Às vezes a gente olha assim para a nossa condição e fala assim, não, Deus, eu só queria poder pintar os cômodos da minha casa. Não, Deus, eu só queria fazer uma calçadinha aqui para que não tivesse barro, para não sujar a minha casa. Mas assim diz o Senhor, que o pensamento dele, os planos dele, os projetos dele são muito maiores. E a gente fala assim, mas como é que eu vou conseguir? Mas você não conseguiu comprar um terreno com tão pouco dinheiro? Será que o Deus que te deu um terreno com tão pouco dinheiro não é capaz de fazer um banheiro do seu sonho, de fazer um quarto para os seus filhos, de fazer uma cozinha planejada, de fazer aquilo que a gente almeja? Então, nós precisamos voltar a sonhar, porque a nossa realidade, a nossa dificuldade tem feito com que a gente não acredite, não creia naquilo que o Senhor nos prometeu. Porque o Senhor, Ele tem planos muito maiores, irmão Alex. Ele pode fazer coisas muito maiores. Às vezes a gente olha para o carro e fala assim, não, eu só preciso consertar. Mas se o Senhor não quer só consertar, o Senhor quer mudar o carro, quer dar outro carro, um carro maior, um carro novo. Mas e o PVA, e isso e aquilo. Mas se o Senhor está falando que vai dar, a gente só precisa confiar. Aleluia. Como vai acontecer depois, eu não sei. Eu só sei que se a gente confiar, o Senhor vai fazer. O Senhor vai mudar a circunstância. O Senhor vai dar condição. O Senhor fala assim, vai, faz o plano, faz o projeto. Aí eu falei, mas Deus, eu vou entrar lá, eu vou ver, vou fazer o plano, vou fazer o projeto, eu não tenho condições de comprar. Mas se a gente não fizer assim, a gente não pode sonhar, né? A gente não vai conseguir. Outra vez,
me falaram assim, olha, tira o seu passaporte, porque na primeira oportunidade você vai para Israel. Aí caiu um monte de irmãs na igreja para poder fazer, para a gente ir para Israel, né? E fui lá, tirei o passaporte e falei, bom, eu tenho R$1. Eu trabalhava na época, eu não tinha nada, mas todo mundo falando que é para Israel e eu não bolou lá, que eu ia para Israel. Aí todo mundo tirou o passaporte. Eu só sei que eu até mal comprei para ir para Israel, porque eu cria no meu coração que eu ia para Israel. Mas o Senhor achou por bem levar o pai das minhas filhas, e aí eu não consegui ir para Israel porque ele faleceu. Mas todas as irmãs que tiraram o passaporte foram para Israel. Todas. Então a gente precisa ser ousado mesmo. Falar, olha, Senhor, eu estou aqui nessa casa hoje, não tenho piso, mas eu quero profetizar sobre a luz da tua palavra, porque a tua palavra fala, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos e os seus pensamentos. Então, Deus, eu quero declarar que haverá um porcelanato aqui nessa casa, eu quero declarar que as minhas paredes serão rebocadas, eu quero declarar que as minhas filhas serão um quarto, eu quero declarar que a minha casa será aquilo que o Senhor prometeu para mim. Porque nós precisamos ter ousadia. Eu tenho passaporte até hoje. Não fui para Israel. Vou até trazer a memória que me dá esperança, Jesus, né? Hoje não é mais o que aquece o meu coração. Eu ficaria feliz se o Senhor me levasse para, sei lá, Cancún. Entendeu? Mas por quê? Porque os pensamentos da gente mudam, né? Mas o Senhor falou que me levaria para Israel. Então, meu passaporte eu já tenho. Então, vamos ser ousados. Vamos declarar sobre a nossa casa. E declarar quando a gente sentar. Eu aprendi isso uma vez. E todas as vezes eu fazia assim. Quando eu sentava no banco, eu falava, Deus, hoje eu estou sozinha, mas o meu esposo vai estar aqui um dia comigo. Deus, hoje eu vim só com as minhas filhas. Era eu, a Maria Eduarda e a Duda. Mas um dia meu esposo vai vir comigo. Deus, até que ele foi, ele se batizou. Deus tinha tanta pressa na conversão dele, que ele foi para a igreja, fez o curso do batismo, se batizou com o Espírito Santo. Tem irmãos que ficam anos para ser batizado e não é batizado. Mas Deus tinha tanta pressa que foi tudo muito rápido. Foram 7 anos de conversão, foram 7 anos de busca, foram 7 anos e Deus o levou. Mas levou salvo, levou com um coração generoso, abençoador. Então, nós precisamos sempre trazer à memória o que nos dá esperança. Qual foi a promessa que o Senhor fez para você? Você lembra que o Senhor fez uma promessa? Que Deus usou alguém para falar algo para você? Deus sempre tem falado, mas tem algo assim que você lembra, queima no seu coração, que sempre quando alguém tem a oportunidade de falar, você fala, nossa, Deus já me fez essa promessa. Então comece a fazer a memória, né, daquilo, né, e vamos pedindo para Deus tirar o nosso medo, porque nós somos mulheres em um tempo que nós precisamos saber dirigir, nós temos a necessidade de aprender a dirigir. Hoje em dia, não é mais luxo uma mulher dirigir, não é mais aquilo que o mundo antes achava que só o homem tinha que saber dirigir, mas nós precisamos. Porque imagina se eu não soubesse dirigir morando aqui. O que seria de mim? Então, tem coisas que a gente precisa pedir para Deus. Agora tem habilitação gratuita, viu? Habilitação gratuita para poder aprender a dirigir. Entra lá, corre atrás para poder aprender a dirigir. Porque a gente precisa, porque os nossos pensamentos é um, mas os caminhos do Senhor é muito maior e melhor que os nossos. E por último, por quê? Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna mais, olha só, a chuva desce e quando ela desce com uma finalidade. Será que se essa bananeira que ninguém rega, não viesse o orvalho, não viesse a água, ela teria crescido? Não. Ela não teria crescido. Assim é a minha fé e a sua. Se a gente não exercitar a nossa fé e não começar a clamar a Deus para que a gente possa crer ainda mais nas Escrituras,
ela fica mirrada, ela não nasce, ela não dá fruto, ela não cresce, a gente estagna, a gente recebe um pouquinho aqui, se contenta e vai embora para casa. Não, a gente precisa pedir mais. Senhor, olha, é sobre a luz dessa palavra que eu quero produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão àquele que precisa comer. É isso que nós precisamos entender. Durante anos a gente lê a palavra de Deus e não entende que é o próprio Deus falando com a gente. Nós precisamos entender essa palavra. Porque quando a semente ela cai sobre uma terra, se ela só cair lá e não for vindo o sol para aquecer ela e a chuva fazer com que ela brote, ela vai fazer o quê? Ela vai morrer. Ela não vai ter vida. E assim é a minha e a sua vida. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, clamar a Deus, pedir para que Ele enche o nosso coração, para que nós possamos todos os dias, ter a presença dEle na nossa casa, na nossa vida, em todos os ambientes que a gente for. Eu fui na casa dos irmãos do meu esposo, lá em Pirassununga, e o esposo da Valdinéia se converteu, né? Da Valdirene, que é tudo primo. E aí eu fiquei olhando o jeito dele, né? O Marcos fez aniversário na sexta-feira passada, e aí a gente fez um bolinho para ele lá, né? Fizemos uma surpresa, e tinha a parte dos cristãos e a parte dos que bebiam, né? Estavam lá bebendo. E aí teve uma hora que ele parou e saiu, né? E aí eu pensei assim comigo, mas o que será que aconteceu? Eu levantei, curiosa, né? Levantei e fui ver. Quando a porta estava meio entreaberta, eu olhei e ele estava ajoelhado orando. Aí eu pensei assim, né? Por que será que ele estava orando? Aí ele saiu e falou, não, pastor, eu fui ali orar, né? Aí eu falei, aí na hora veio sim, porque a gente precisa fugir da aparência do mal, né? E quando a gente tem algo que a gente venceu e ainda é recente, ele falou que sentiu desejo. E aí ele foi orar. Por quê? Porque a carne grita, né? O desejo da carne grita. Então a gente precisa estar revestido de oração e o nosso espírito precisa estar forte. Então tem ambientes que ele ainda não consegue estar, né? Assim, sem precisar buscar. Então, assim é a minha e a sua vida. Nós precisamos sempre buscar a Deus, porque vai ter ambientes que se a gente não estiver debaixo de oração, a gente não consegue nem entrar. E ali ele falou, né, da conversão dele, que ele se converteu, se batizou, desceu as águas. E lá é no rio mesmo, né, o batismo. O batismo é no rio mesmo e é assim, é diferente, é o mesmo ministério do nosso. Mesmo ministério. Madureira, Assembleia de Deus Madureira. É o mesmo ministério, só que eu acho que é porque lá não tem como fazer na própria igreja, né? E como tem rio, aí é feito no rio e é bem bonito. Então, igreja, que nós possamos meditar nessa palavra, Isaías 55, depois você peça para que o Senhor continue falando ao seu coração. Vamos pedir para que Deus nos dê ousadia. Vamos orar para que nós possamos trazer mais pessoas para vir para a igreja, né? Terça-feira estarei aqui em nome de Jesus na consagração, né? Eu vou buscar vocês, né? Vamos se dispor, vamos acordar cedo, põe o relógio para despertar, bota o menino para ir para a escola e vem para a igreja. Terça-feira a gente vai ver se a gente consegue falar com a pastora Melita, ver se a gente consegue subir no monte. Né? Vamos subir se a gente consegue, vamos, né? Nós temos uma pastora, né, que tem se disposto. A pastora Melita já não é tão nova e a gente precisa se constranger com a disposição dela. Porque às vezes a gente é tão nova, né? E a gente não tem a disposição que essa mulher tem. Isso é vergonhoso para nós, né?